Está no ar mais um episódio do Eu, Rafa e Elas, um podcast para você, mulher, edificar a sua casa, edificar a sua família e avançar. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre propósito. O que é o propósito? Como encontrar o propósito? E para falar sobre, trouxemos alguém muito, mas muito especial. O pastor Pedro Gide, pai de 3 meninos, que está chegando aí o 3º filho. E, pastor, é uma honra tê-lo aqui. Desde quando nós pensamos no tema propósito, eu fiquei, meu Deus, quem pode ser? Para começar 2024, assim, de uma forma diferente, verdadeiramente apostando na mudança, né, nas pessoas, naquilo que elas têm de melhor, né? E aí eu chego na igreja, para quem não sabe, o pastor é meu pastor, Verbo da Vida, Lauro de Freitas. E aí o senhor faz uma ministração que, meu Deus, sai de lá aquebrantada, né? Foi muito lindo, verdadeiramente. E aí eu digo, vou trazer, né, Muritiba? Conversamos, eu disse, olha, vou trazer, vou colocar, chamar a existência aqui, se o pastor tiver disponibilidade, eu tenho certeza. E aqui estamos, é um prazer tê-lo aqui, meu pastor. Amém, é uma honra toda minha, né, fazer parte desse projeto, né, dessa missão, né? Amém. Pode encarar isso aqui como uma missão, que é levar uma mensagem para as pessoas, né? Uma mensagem sobre propósito, uma mensagem sobre a vida e, com certeza, utilizar a tecnologia através da internet, das mídias sociais, para alcançar e transformar pessoas mesmo com esse podcast. Uau, que bom. Amém. E para o programa de hoje, nós temos alguns patrocinadores muito especiais. Já estão com a gente desde o primeiro, que Pizza, da maravilhosa Rafaela Muritiba. Temos com a gente também Projeto Leões de Judá, que vem fazendo um trabalho diferenciado e é um prazer tê-lo novamente com a gente. Temos aqui pela primeira vez a design de Danilo Soares. Dá para colocar corações assim nas edições? Assim? Dá, coloca. Que é do maridão. Coloca, que é do marido É dela. do maridão, tenho que colocar edições. Quem mais está aqui com a gente? Temos a Casa Fiais, de Thaís e Fiais, uma mulher extraordinária, empreendedora, baiana. E Tem que muito... breve vai estar aqui, viu? No nosso Uau, podcast. acabou de soltar spoiler aqui. E também temos a Fit Modas, da Paulinha, que é uma coach maravilhosa e uma empresária de muito sucesso, que a gente também chama para esse projeto. Uau, muito bom ter vocês aqui com a gente. É isso? Vamos começar? Vamos começar. Começa com a pergunta, pastor. A gente já chega assim... Chamar de pastor? Bom, né, pastor? Pode ser. Então vamos lá, pastor. Propósito. A gente escuta muito. Meu Deus, como encontrar meu propósito? O que é propósito? Há muitas interrogações, né? Eu mesma, em outro momento, eu vou compartilhar aqui de como eu entendi a questão de propósito. Mas aí, para a audiência, para começar, o que é propósito, pastor? Então, né? Na verdade, propósito é uma palavra que tem sido muito falada em todas as áreas, em todos os meios, no meio corporativo, no meio estudantil, né? Até na infância mesmo, na escola, os professores, né? Dentro das igrejas, dentro das instituições, a palavra propósito, né? Mas o que é propósito? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. Até mesmo de perguntar qual é o meu propósito, é perguntar o que é propósito. E antes de iniciar entrando nesse assunto, né? Trazendo um pouco do contexto, né? Como você já foi apresentado aí, né? Eu sou pastor da Verbo da Vida e Lauro de Freitas. Trazendo um pouco do entendimento bíblico acerca disso. Eu queria só ler rapidamente para dar um embasamento naquilo que eu estou falando aqui. Lá em Jeremias, no capítulo 29, 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Em Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o interessante é que fala de acordo com o seu propósito. Daí eu quero entrar nesse assunto falando um pouco de que quando nós nascemos, nós já temos um propósito. Então, se eu puder falar que o propósito vem antes da gente, eu vou falar. Então, não vem primeiro o homem e depois o propósito. Primeiro vem o propósito e depois vem você. Ou seja,
Deus não deu um propósito a você. Deus deu você a um propósito. Muito bem. Então, quando você entende isso, isso já esclarece a pergunta das pessoas. Talvez você esteja nos assistindo agora, esteja em casa falando, meu Deus, por que eu nasci ou para que eu nasci? E a sua vida não tenha razão para existir, que é uma frase que as pessoas muito usam. Isso. Qual a razão para existir? Eu já quero lhe dizer o seguinte, você foi premiada, você foi presenteada a um propósito. Um propósito recebeu você como presente e está só te esperando para que ele seja cumprido e realizado, né? Amém. E a partir daí é descobrir que propósito é esse, como descobrir esse propósito. E aí eu fiz até algumas anotações, né? Desde que eu fui convidado para esse podcast, eu fiz algumas anotações, e uma das coisas que eu coloquei é que o propósito, ele se encaixa perfeitamente dentro de um vazio existencial. As pessoas têm um vazio existencial para que eu existo, né? Sim. E se você for observar, por exemplo, essa sala, ela é coberta de equipamentos, ela tem toda uma estrutura para uma finalidade. E existe uma completude aqui no propósito das pessoas que criaram essa sala. Existe uma pessoa que foi especialista na luz, outra especialista na televisão, outra especialista em criar um microfone para que ele funcione através de um cabeamento, ou seja, a união de pessoas com propósitos específicos para um propósito único. Então é assim que a gente tem que entender o mundo. Nós fomos criados com um propósito único, mas cada um faz parte de um propósito. E talvez a sua pergunta hoje, voltando para a sua pergunta, como descobrir o meu propósito? É justamente quando você faz parte da solução. Isso é uma das coisas, né, que eu gosto de falar. Quando algo lhe traz indignação e você consegue fazer parte da solução daquilo, talvez aquilo tenha a ver com o seu propósito. O grande problema da humanidade hoje é justamente essa crise de propósito que gera cópia, gera reprodução do propósito do outro por conta de resultados. A gente olha para a vida da outra pessoa e a gente vê uma grande produção de resultados. Então o que a gente faz? O que ela fez? Então eu vou fazer igual para ter o mesmo resultado. Só que muitas vezes é como se nós fôssemos uma árvore. Eu sou uma árvore e a minha árvore produz manga, uma mangueira. E aí a pessoa olha para mim e fala, que manga bonita. Só que ela é uma bananeira. E a bananeira nunca vai produzir uma manga bonita, mas ela pode produzir uma banana bonita. Então a vida é mais ou menos, quando se fala de propósito, gira em torno disso. E esse é o grande diferencial. Ele trouxe uma colocação maravilhosa aí, de fácil acesso para qualquer pessoa entender, né? Quando ele trouxe a manga e a banana, que a gente precisa entender isso. Porque, às vezes, o que é que hoje tem frustrado tanto as pessoas do outro lado da câmera, do outro lado do celular? Porque ela olha para a minha vida, ela olha para a sua vida, ela olha para a vida do pastor e fica sem entender, meu Deus, eu quero viver o que ela está vivendo, eu quero, que coisa linda o pastor ganhando tantas almas, cumprindo com o propósito dele. Mas aí é onde está a virada de chave. Esse é o propósito dele. Esse é o ministério dele. Talvez não seja o meu ministério. O meu ministério esteja por trás das câmeras de uma outra forma. Sendo empresária de sucesso, gerando muitos empregos. Entendeu? Cumprindo o meu propósito onde eu estou. Porque é isso que a gente precisa entender. Ele trouxe uma colocação maravilhosa, porque consegue abranger um grande público de uma maneira simples que você consegue identificar, poxa, então quer dizer que onde eu estou, da forma que eu estou, como eu estou, eu tenho um propósito? Existe um propósito? Sim, existe um propósito. Onde você está, da forma que você está, talvez a situação que você está vivendo hoje seja a grande chave para que você vire e cumpra com o seu propósito. Porque esse é o verdadeiro significado do propósito. Não é verdade? Eu fiz uma leitura que começou a abrir janelas em relação ao propósito, né? Que é um livro, não sei se você conhece, amiga, Uma Vida com Propósito. Isso. E esse livro é sensacional, que ele começa dizendo assim, ó, como entender o propósito, né? Não é sobre você e como entender o propósito. Ele fala, se qualquer equipamento que é feito, né? Um rádio, seja o que for, e você vai usar pela primeira vez, você não sabe como fazer. Você vai aonde? Você vai no manual buscar como
usar aquilo ali. E aí, hoje, o que acontece em relação ao propósito é que quando a gente quer viver nosso propósito, entender nosso propósito, a gente vai buscar em tudo, menos naquele que nos fez. Então, ele fala, assim como o pastor já trouxe, né? O propósito eu carrego desde que eu nasci, desde o ventre da minha mãe. Na verdade, é antes disso, né, pastor? O pastor trouxe bem antes disso, né? Já estou ampliando aqui já a minha percepção. Então, o que acontece é que com a intimidade com Deus, com o Pai, você revela, você sabe. Quanto mais próximo seus ouvidos, você está mais sensível para aquilo que você veio. Porque nós somos múltiplos. Então, assim, eu particularmente, eu gosto de cantar, né? Eu gosto de me comunicar. Então, muitas vezes, o seu dilema pode ser o meu também, há algum tempo atrás, né? Caramba, eu tenho várias habilidades. Então, afinal, Qual é o meu propósito? qual é o meu propósito? Né? E aí, eu vou te dar a minha experiência. Se aproxime daquele que te fez. E à medida que você estreitar relacionamento, você vai ficar mais sensível e a chance de você viver o extraordinário que o Senhor preparou está bem, bem, bem juntinho de você. E exatamente isso, né? A raiz do propósito, e aí eu vou entrar nessa parte que é necessário eu falar sobre isso também, está em Jesus, Amém. né? A ausência de Deus coloca miseráveis e milionários na mesma prateleira, na falta de propósito. E aí nós entramos num tema também que cruza muito com o propósito, né? Que também é um tema muito discutido do que é prosperidade. Eu tenho uma vida, eu sou próspero, eu tenho uma vida próspera, né? As pessoas colocam na prateleira da prosperidade apenas dinheiro. Isso. Mas milionários têm dinheiro, milionários não têm propósito. Existem milionários que não são, talvez, prósperos. Porque a prosperidade tem a ver com o propósito. É você não ter falta para o cumprimento do propósito. E aí nós viemos para a raiz, que é Jesus. Que é justamente um vazio que existe nas pessoas que buscam, talvez, pelo que fazer, sendo que o primeiro passo a dar é a quem ter. Então, quem tem Jesus descobre para que nasceu. Então, colocar ele como centro disso, sabe? E a partir daí é um processo de descobrimento. Porque muitas vezes as pessoas hoje crescem, estudam, aí procuram um emprego, pesquisam o melhor emprego, aquele que lhe dá mais, e aí trabalham, e aí tem filhos, e aí vivem para trabalhar, trabalham para viver, e a vida gira em torno disso, sendo que a vida é muito mais que isso. A vida é sobre cumprir uma missão. É você acordar de manhã, eu nasci para advogar. E é importante até abrir esse parêntese, quando se fala de propósito, talvez tenham muitas pessoas que não cristãs nos ouvindo, cristãos, evangélicos, católicos, possam ter várias religiões nos escutando. Quando eu falo de propósito, eu não estou falando apenas de ministério. O propósito não tem a ver com o ministério, mas o propósito tem a ver com a razão para viver. Muitos foram chamados para ser empresários, empreendedoras, advogadas, juízes, médicos. Existe um propósito naquilo. Então, se você foi chamada com esse propósito, com certeza você vai prosperar, vai florescer e você vai ser muito feliz naquilo que você foi chamado. Esquece um pouco a grama do outro, porque eu queria ser como ela. Não, queira ser como você. Sim. Você foi chamado para ser um sucesso e você vai ser um sucesso. Agora só depende de você entender isso, sabe? A crise hoje da humanidade chama-se falta de identidade. Isso. A gente quer a identidade do outro, porque vê os resultados do outro. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu contar um segredo aqui bem baixinho. Agora vocês não contam para ninguém. O processo do outro não é revelado. As pessoas postam nas mídias sociais o fruto. Mas existe um processo que o processo também vem acompanhado de dores. Então, talvez se você visse a dor do outro, você ia falar assim, não, deixa eu ficar aqui no meu projeto, na minha... né? E a gente tem exemplos na Bíblia sobre isso, né? Exemplo de José, por exemplo. Né? José, governador do Egito. Mas no início ele foi vendido como escravo, foi preso, ele sofreu. Talvez se ele soubesse que ele ia passar por isso tudo, ele falasse assim, eu não quero ser governador do Egito. Então, quando você vê o fruto do outro, você não quer passar pelo processo do outro. Então é isso.
Eu vou trazer uma colocação que eu lembrei aqui agora, com relação ao livro, nesse mesmo livro, né, que Jane citou, Uma Vida com Propósito, ele fala exatamente sobre isso. Existem os 5 principais propósitos, e os 2 primeiros são amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo como a si mesmo. Porque nessa maneira, na medida que você ama a Deus de todo o seu coração, você começa a buscar entender a sua identidade, entender o seu próximo e cumprir com o seu propósito. Esse livro é muito bom, né? Fantástico. Eu também já li ele e vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade de ler, tá aqui uma dica de leitura nossa, Uma Vida com Propósito, vai trazer clareza para você. E ele trazendo essa colocação que ele trouxe, né, agora, quando a maioria das pessoas olha para a vida do outro, né, e deseja ter. Eu me lembrei da minha infância, quando era pequena, e eu olhava assim, criança, né, assistindo naquele tempo famosa, a Xuxa tendo. Eu falei, meu Deus, ó, como eu queria ser a filha da Xuxa. Essa menina deve ter isso. Por quê? Porque naquele tempo a gente não entende nada disso. Você não sabe, né? Criança, assim, pré-adolescente ainda, eu já era grandinha. E hoje eu entendo, quando ele falou isso, me veio isso de desejar. E eu me lembro desse desejo quando era criança, porque eu via a minha realidade de vida, né? E eu desejava ter aquela vida, mas é como ele falou, ali só está mostrando a parte boa da história, mas por trás. E sabe a ficha que caiu aqui para mim agora, você falando sobre isso, Muritiba, é de como a gente deve conversar com nossas crianças. Muito bom. Porque nós passamos por esse momento, eu também, muito parecido. Talvez um outro famoso, um outro momento, mas, ou pelo menos questionar, né? Por que tal lugar, por que tal pessoa tem aquela outra condição, né? Por exemplo, eu não tive bicicleta, depois eu conto essa história. Mas também nunca recriminei meus pais, né? Eu entendia que tinha alguma coisa por ali, mas ficava aquela interrogação. E agora você trazendo isso do quanto está tudo na criança, né? Então, conversar com as crianças sobre propósito. Isso mesmo. O que é propósito? Como ele encontra o propósito? Ficar sensível e aí aproximá-lo do pai. E, pastor, o senhor falando aqui sobre propósito, sobre missão, eu queria que o senhor contasse pra gente, né? Como que começou, assim, Pedrinho, Didinho, como que começou? Desde sempre, a sua família já é da igreja, o senhor já se viu pastor pequeno? Fala pra gente. A gente vai fazer a pergunta que o público nos faz. Como você identificou o seu propósito? Exato. Na verdade, o propósito, ele arde no coração. Só que muitas vezes a gente não percebe. Às vezes passa desapercebido, né? Mas eu fui criado mesmo pelos meus pais desde os 10, 11 anos de idade, na igreja, no ambiente de igreja. Meus pais sempre se importaram com isso, né? Tanto a parte educacional quanto a parte espiritual também. E é como se eu puder traduzir para você aqui, para que o público entenda de uma maneira mais clara, igreja é como se fosse meu ambiente, meu habitat natural, sabe? Eu amo igreja, né? E quando a gente fala que ama a igreja, é importante deixar claro, não quer dizer que a gente desconsidera todas as outras, né, religiões, não é isso, nosso propósito não é isso, né? Mas é falar do que a gente ama, do que a gente vive, né? E é bom do que demais. vibra Eu amo no nosso exatamente, coração. eu amo Jesus, eu amo igreja. E o tema da Verbo é muito lindo, professor. Amamos a igreja amando pessoas. Amamos a Deus amando pessoas, né? Isso faz parte do nosso propósito, né? E desde muito novo, desde até a infância mesmo, eu vinha recebendo palavras sobre isso, né? Sobre um chamado, sobre um ministério, e isso ardia muito em meu coração. E aí os anos foram passando, né? Logicamente, no meio do caminho, às vezes a gente tenta desviar do propósito, tenta buscar. É uma das coisas que talvez muitas pessoas agora que estejam assistindo a gente vão se identificar. A gente tenta buscar o propósito a todo custo. Eita, o que é que eu vou fazer? O que é que vai dar mais resultado para mim? Eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Calma, não tem problema. Você não é a pior pessoa do mundo porque está fazendo isso, né? Já a maioria dos homens e mulheres de sucesso,
eles buscaram um propósito e até erraram até encontrar. Então não tem problema, ainda dá tempo de recalcular a rota e seguir para o destino, que é o seu propósito, né? Então, e aí passou-se os anos e durante todos esses anos eu tentei desviar do propósito e voltava para o propósito, Deus puxava para cá, passava por conflitos também, até que chegou o tempo da gente encontrar, né? Encontrei a Verbo da Vida, comecei a congregar, fiz o Rema, a escola de ministros e comecei a avançar no Senhor, até que o Senhor chegou e falou, epa, ele entrou na rota certa. Agora eu posso aplicar nele ferramentas, porque é interessante isso, você entender isso. No caminho do propósito, as ferramentas chegam. Isso. As ferramentas chegam. Às vezes o que falta é a gente estar no lugar certo. Nós estamos hoje numa geração imediatista, né? Alguns chamam geração líquida, né? É uma geração... tem muitas outras definições, mas vou me ater a isso. Esse imediatismo. Nós somos imediatistas por conta do celular, um resultado rápido. Você quer uma pesquisa, você entra aqui... E aí... encontra rápido. Você quer falar com alguém rápido, se essa pessoa não te atende na hora... E aí você vai... O imediatismo. Então, muitas vezes, nós queremos resultado rápido. Nós não aceitamos viver um processo demorado. E aí, o imediatismo nos faz, muitas vezes, perder a essência do propósito. O segredo, o que vai de encontro ao imediatismo é algo chamado tempo e modo. Para tudo na vida, nós temos um tempo e temos um modo. É entender, interessante isso para ensinar, inclusive, aos nossos filhos. Meu filho, existe um modo de fazer as coisas e existe o tempo. Porque até as crianças hoje, se não for, não, eu quero, como é que faz? Meu filho às vezes fica meio tipo assim, nós vamos na praia agora, é mais tarde, é amanhã, porque ele vem acostumado com resultados rápidos. E aí, não, nós vamos no sábado pela manhã. E aí você tem que explicar a ele que existe um tempo. E os adultos hoje precisam entender que existe um tempo para as coisas. As pessoas desistem do propósito porque não chegou no tempo que elas queriam. E aí eu vou deixar uma mensagem para você também. Desistir do propósito antes do tempo é aborto. Você aborta algo que está sendo construído dentro de você. Você coloca para fora. Mas respeitar o tempo é fazer uma criança ser gerada e nascer perfeita, com saúde. Quando você quer cumprir um propósito, quer cumprir algo, quer que algo aconteça antes do tempo que tem que acontecer, muitas vezes ele não nasce na hora certa. Então, respeitar o tempo e o modo, viver o processo. E eu aprendi, com esses anos, a me divertir no processo. Porque você sabe, quando o processo tem a ver com o propósito, você se diverte. Repare pessoas que talvez não estão ainda no seu melhor patamar, ou não estão ainda na sua melhor fase, mas estão felizes e vibrantes, porque sabem que vão chegar lá. Isso. Tem a ver com o propósito. Às vezes... nós duas. Amém. E é algo que eu gosto de falar. E aí entra aquela parte de valorizar os pequenos começos. Isso. Valorizar os pequenos começos, porque às vezes não é a coisa. Então, talvez vocês recebam convites, por exemplo, que, tipo assim, às vezes até uma porta de emprego, ou então um curso. Aí você fala, não, mas não é o curso que eu queria. Não, mas não é a porta que eu queria. Mas tem o pastor Edilson, né? Que é o meu pastor em Petrolina. Ele fala sempre assim, talvez não é a coisa, mas é a coisa que vai levar a outra coisa, que vai levar a outra coisa. Nós, na vida, a gente tem que aprender que daqui até a 100 metros eu não consigo chegar lá em um passo. Mas eu acredito que em vários passos eu consigo chegar lá. Mas existem pessoas que param porque querem chegar lá em um passo. E aí não conseguem. Ou atropelando as coisas, né, pastor? Exatamente. Enquanto o senhor trazia, me veio um pensamento de uma reunião que nós tivemos de algumas pessoas, né? Nós trouxemos aqui patrocinadores. Por falar nisso, aproveitar o momento e dizer, você pode ser nosso patrocinador. Esse projeto é lindo. Eu não vou fazer mais segredo, eu vou falar de como nasceu o projeto. Mas também você vai passar por uma avaliação, sabia? Se sinta muito feliz se aprovado pelo Eu, Rafa e Elas. Top. Sabe por quê, pastor? Porque a gente, quando nós iniciamos esse projeto,
Vou começar já a falar sobre como nasceu. Nós pensamos, o Senhor tem que estar no meio, no centro. Né, Rafa? Isso. Nós já tínhamos passado uma jornada, fazendo cursos, avançando, chamado para alguns projetos. Eu disse, Rafa, quando a gente se encontrou, eu disse, Rafa, eu não quero mais participar de grupo para tomar café. E Já deu. só para esclarecer ao público de casa, especificamente hoje, o eu aqui sou eu. Tá? Então é eu, Vai fazer muito Rafa sentido. e Elas. Nós estamos... Mas faz muito sentido essa explicação. Vamos lá. E aí nós dissemos, aí Rafa, Jane, olha, eu estava orando, me veio você e vice-versa. Foi uma coisa muito linda. Foi. Nosso encontro foi uma coisa muito Eu liguei linda. para ela à noite, porque eu não esperei o outro dia. Eu falei, eu preciso dividir com você algo que o Senhor me trouxe de um projeto. E na hora que eu estava orando, eu disse, Senhor, eu preciso de alguém para juntas trazer a existência. E na hora, quando eu comecei a orar, tal, Deus me trouxe ela. E assim, é impressionante, porque todo mundo que assiste o projeto, né, que assiste e vê, menino, vocês são parecidas demais. Até meu sotaque. Quando eu chego perto de você, eu volto a falar paraibano. E nem é alagoana, né? Que prazer de passar pertinho. Mas vamos lá aqui, ó. E aí, quando o Rafa me ligou, eu disse, meu Deus, eu tava te esperando, mulher. E aí começamos a conversar. E dissemos, o Senhor tem que estar no meio. Então, as mulheres que chegarem, elas têm, olha, é desse jeito, né? São mulheres posicionadas, determinadas, mas não feministas, aquela mulher que quer tomar o lugar do homem, né? Inclusive, a gente fala muito sobre isso aqui, sobre essa troca de papéis, que é muito perigosa, muito nociva para as famílias hoje. E aí, trilhamos algumas coisas, e todo mundo que chegar, olha... E aí veio Rafaela Campelo. E aí ficou uma brincadeira. Por quê? Qual vai ser o nome do nosso grupo, né? Então, eu e Rafa. A terceira mulher, outra Rafaela, Rafaela Campelo. Eu disse, então vai ser no plural. Então, eu e Rafaelas. Foi. E, de repente, chega a Thaís. Eu digo, gente, não vai dar mais para ser eu e Rafaelas. Como é que faz? Essa vai ser eu, Rafa e elas. Porque todas as outras que chegaram, Juliana, Janaínas. Aí fizemos o primeiro episódio no dia 15 de dezembro. E foi um dia muito lindo. Assim, de muitos feedbacks, harmonia de nós quatro, sabe, pastor? Sabe aquele sentimento assim? É isso, pai, é isso. É por aí. Muito obrigada, né? Eu me sinto preparada. O senhor já sabia, mas eu tinha dúvida, né? E aí ficamos naquela adrenalina. Eu só sei que o podcast foi gravado às 14 horas. E 5 horas da manhã do dia seguinte eu não tinha dormido ainda. De tanta agitação. E aí fui dormir tarde e acordei com uma mensagem. Você não sabia, amiga, Carol, esposa do Renan, que vão vir aqui também. Carol mandou uma mensagem para mim assim, amiga, eu estava fazendo meu devocional, eu lembrei de você. Lendo Efésios 6, 13 e 17, que nós tínhamos conversado, né? Estamos levantando para cuidar de famílias, né? E o mal não gosta disso, né? Então precisamos nos blindar, cuidar, nos revestir. E aí, pastor, eu disse, pronto, eu vou meditar nessa palavra aqui agora, porque eu não fiz meu devocional, amiga. Aí, e tal. Quando eu abro a Bíblia, pastor, é algo que chega, me engasga, né, amiga? Eu te liguei imediatamente. Quando eu abro a Bíblia, a primeira palavra que eu leio é Rafá. Chegando a faltar A. E aí, eu faço, Rafá? Meu Deus! Então, a nossa logo não é Rafa. Nunca foi Rafa. Nós pedimos que o Senhor estivesse no centro. Então, o nosso primeiro card, que a gente não vai, tá como Rafá, tá como Rafa, mas no fundo é Rafá. Ele sempre esteve no meio. E aí eu liguei, Rafaela. Ai, tô com vontade de chorar. E aí eu liguei, Rafa, deixa eu te ligar. Foi, amiga, e a gente se arrepiou. Passou mais de 2 horas no telefone. Conversando, e foi muito especial. Justo hoje eu coloquei a máscara de cílios, que não é a prova d'água, eu não podia perder essa. Mas assim, foi muito especial, porque a gente chamou esse projeto em oração e dissemos, né, Deus tem que estar no meio, Jesus tem que estar no meio. E quando eu olho uma coisa dessa, pastor, sabe assim, muito simbólico. Aí eu disse, Danilo, vem aqui, coloca um H, que foi maridão, falar nisso, maridão, top. Gratidão aqui pela comunicação, você é uma bênção nas nossas vidas. E eu te coloco H, porque então, gente, não é
não é eu, Rafa e elas. Eu, Rafa e elas. E todos nós, né, pastor? Não, eu aí sou eu. Aqui é o pastor, então tá bom. Então eu queria falar para vocês que o projeto verdadeiramente é pensado, né, com muito carinho por 4 mulheres, eu e Muritiba, e aí explicando, né, eu e Muritiba sentamos e definimos algumas estruturas e aí chamamos 2 colaboradoras que são mulheres também de Deus, extraordinárias, que avançaram e avançam todos os dias nesse quesito, né? Agora, bora lá, pastor, eu queria, o senhor trouxe, né, sobre missão, sobre propósito, fala um pouquinho, aí eu vou falar com muito carinho, da Verbo Lauro. Fale da Verbo Lauro, vou colocar, eu trouxe até... Fale sobre a Verbo Lauro, que eu aproveito para chamar você, para ir lá na Verbo Lauro. Inclusive, né, Opa. para eu não esquecer, dia 2 de março. 2 de março, anota aí, 2 de março. Nós teremos nosso primeiro evento, encontro, Empreendedores com Propósito. Então, você que é empreendedor, empreendedora, está convidado para estar com a gente. Nós teremos 2 convidados, o Carlos Leiro, que é o dono da Construtoras Leiro, né? E também de alguns postos. Ele mora em Los Angeles, vai estar uma temporada aqui, vai estar com a gente, né? Que lindo. Palestrando. Ele também é preletor da Adonep. Um homem de Deus que eu conheço desde a minha infância e é um grande empreendedor do reino. Foi um grande semeador também da nossa obra. A outra é Marcela, da Futuro Engenharia, vem diretamente de Vitória da Conquista, para estar com a gente também. Ela trabalha com engenharia elétrica, projeto, tem uma indústria em Lauro de Freitas e também várias outras empresas em Vitória da Conquista, e vai estar também com a gente trazendo uma mensagem para empreendedores, empreendedoras do reino e trazendo esse tema, né? Empreendedores com propósito. Então, a Verbo da Vida Lauro de Freitas, né? O Ministério Verbo da Vida, antes de tudo agradecer ao Ministério Verbo da Vida, nós somos mais de 500 igrejas em todo o Brasil, né? É um ministério que veio fundado pelo apóstolo Bud White e Mama Jane, né? São missionários americanos, vieram trazer a palavra da fé para o Brasil. A sede fica em Campina Grande, né? Minha terra. E eu, particularmente, vim da Verbo da Vida de Petrolina, do pastor Edilson Mísia, né? Para plantar a Verbo da Vida em Lauro de Freitas, que está ligada sob a supervisão da Verbo da Vida de Salvador, com o pastor Raimundo e Vânia, né? Então, nós não estamos soltos, nem estamos sozinhos, nós estamos totalmente amparados, né? É um ministério sério, igreja íntegra, é muita alegria. E o nosso lema, especificamente, da Verbo Lauro é: amamos a Deus amando pessoas, né? Para isso nós estamos aqui, para amar pessoas, para cuidar de pessoas. Eu gosto de falar que no céu a gente não vai pregar, no céu a gente não vai evangelizar. O lugar de fazer isso é aqui. E a melhor maneira de fazer isso é levando as boas novas. Pregar o evangelho, a palavra evangelho significa boas notícias, trazer boas notícias para as pessoas, trazer palavra de esperança, palavra de consolo, palavra de paz, para trazer a revelação da herança deixada por Jesus. Então, eu te convido, né? Nossos cultos são todas as quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 18 horas. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Eu amo a Verbo da Vida. Eu também. E deixa eu pedir licença. Ai, amiga, tô empolgada. É meu pastor, amiga. Peraí. Só porque o pastor é dela, ela só... Vem de feira pra cá, vem assistir o culto aqui. Eu vou me programar para ir para o encontro. Venha, dorme lá em casa. E você já vai ser do departamento infantil. Aproveita você que vai ser membro da Verbo. Você vai para o departamento infantil, porque ainda está mais poderosa ainda. Pastor, eu quero pedir licença para contar uma experiência. Pode contar. As pessoas ficam me perguntando, né, sobre a mudança. Cada uma tem seu momento, seu encontro, né? E o meu aconteceu com a Verbo. Eu fui convidada por um casal muito especial, Alessandra e o Anderson. São, meu Deus, desde que vi a primeira vez, assim, foi amor à primeira vista, pela família, pelo estilo de vida, pela fé, empresário de sucesso. Ai, já quero convidar também aqui, amiga, bota a lista aí, porque... E aí eu falo com muita intensidade, com muito carinho, né? Mas eu acho que essa experiência, você que é mãe, você que é pai, você vai entender o que eu estou dizendo.
Meu filho, João, a gente tá, né, no momento buscando entender, tá passando na cabecinha dele, né? E aí, João, às vezes, ele fica meio nervoso, algumas coisas gatilham ele. Nós vamos falar sobre isso, sobre emoções das crianças, muito em breve, né? E aí, a gente foi para um culto, e Danilo era convidado, porque Danilo ainda não é membro, e tá tudo certo. O ainda não é sob pressão. É sobre uma visão que eu tenho, tá? Mas não é o tempo dele. Já para acalmar. Como ele acabou de falar, tem o tempo E o modo. e o E o modo. Olha, já eu ganho. Então, Eita, ferro. E aí, essa experiência foi o seguinte: João estava bastante nervoso, e aí Danilo não conseguiu participar do culto. Eu queria trocar pro Danilo, né? Porque ele já foi em outros momentos e amou a ministração dos pastores e tal. Eu digo, então, eu vou trocar. Só que João não quis. João queria ficar com o pai. E aí, muito nervoso. E eu não sabia o que aconteceu. Eu fiquei no culto, finalizou o culto. Quando eu termino o culto, João corre para mim. Já tinha passado a crise. E João corre para mim e faz assim: mãe, o pastor me ama muito. Eu achei aquele tão lindo. Foi imediatamente eu saí. Eu disse: ai, filho, que coisa linda. Ele mas me ama muito, muito mesmo. Aí a Alessandra, essa minha amiga que convidou, né? Que estava no dia que eu me converti e tal. Eu disse: amiga, olha que coisa linda o João acabou de me dizer. Aí ela: o que foi, João? O pastor me ama muito, tia Lê. Eu disse: meu Deus, que sentimento bom. Fui para casa. E até então não sabia. Depois eu fui entender que, em meio a essa crise nervosa, o pastor encontrou João e abraçou João e chamou e acolheu João. E o que eu quero dizer com isso? O que o pastor disse, eu não sei, eu não estava lá. Mas seja o que for, ele se sentiu amado. E estar num lugar onde as pessoas vivem o que prega é o que me encanta. e faz a diferença. Porque há muitas portas, há muitas placas, há muitas pessoas pregando. Tem pessoas que, eu não vou ser leviana aqui, mas há levantamentos de igrejas que verdadeiramente as pessoas dão sinais que não estão vivendo o propósito. E por uma oportunidade de empreender. Não é dois exemplos. Então, eu não quero falar sobre isso, sobre a disfunção. Eu quero falar sobre o lugar certo de você estar. Então, não foi alguém maduro para entender sobre perfil, sobre pessoas, ver dentro do olhar do pastor. É uma criança de 5 anos. Se sentir amada em meio a uma crise. Então, pastor, meu Deus, hoje é meu dia de chorar. Muito obrigada. Verdadeiramente, eu sei que não é sobre o senhor. Né? O senhor é só Instrumento. a ponte, só instrumento. Mas Só bandeja, né? Mas é muito lindo viver, estar dentro desse lugar. Sem falar nas pessoas, gente. De novo, departamento infantil. Cadê Luzia? Vou fazer aqui, ó, um lobby. Gente, me corta, amiga. Pega a tesoura, me corta. Eu vou cortar, porque não tem condições, não. Mas é isso. Muito obrigada, pastor. De verdade. Amém. De Interessante verdade. desse fato aí. Foi bem forte mesmo, né? Foi muito lindo. Porque ele saiu do culto, foi no meio do culto, né? Foi. Na verdade, ele estava no departamento infantil. Sim. Que aí a tia saiu com ele, aí tem uma área lá, uma área mais aberta, e ele correu. E aí foi umas 3 preocupadas ali atrás dele. Vem, vem, vem. E ele correndo, tipo que se delas, e aquela criança correndo e olhar para trás. E aí eu saí, na hora que eu saí, eu vi ele correndo. Eu percebi que eles olhavam para ela, tipo assim. E aí eu fui em direção a ele. Quando ele me viu, ele me olhou e falou assim, tipo assim, veio alguém para me salvar. E eu corri em direção a ele, e ele não correu de mim. Porque quando elas correram, ele não correu de mim. Eu corri, eu falei: você tá indo para onde? Eu vou com você. E aí ele, tipo assim, você vai comigo? Vou. Agora a gente volta. E eu agarrei na mão dele, abracei ele. E abracei bem forte ele. Aí eu fui com ele mais um pouquinho, na direção que ele estava, e falei assim: agora vamos voltar. E eu vi que aquilo realmente foi algo... Marcou ele, marcou a mim também. Muito forte, né? Porque o coração de uma criança é um coração puro, né? E isso tem a ver com propósito, né? Isso. Essas coisas que acontecem na nossa vida nos sinalizam para que a gente nasceu. Aí tudo faz sentido, né?
quando a gente está falando, trazendo um pouco para a minha vida agora, do sentido de ser pastor, de ministério, de igreja, não é sobre prédio, não é sobre templo, não é sobre púlpito. Isso são ferramentas que no meio do caminho você precisa utilizar. Por exemplo, vocês foram chamadas para ajudar mulheres que estão ouvindo. Esse podcast é uma ferramenta. Vocês não nasceram para fazer podcast. Hoje é podcast, amanhã pode ser um programa de televisão, ou pode ser um outro modelo de fazer mídia, um outro modelo, mas são ferramentas. Então, o púlpito é uma ferramenta. Então, eu não nasci para o púlpito. Eu não nasci... o meu propósito de vida não é ser pastor. O meu propósito de vida é fazer o que o pastor faz. Tem uma diferença. Não é a posição pastoral. Não é construir um prédio bonito. O prédio bonito é a ferramenta que a gente tem para trazer uma experiência com Deus para as pessoas. O ser pastor é a possibilidade que eu tenho de exercer uma influência, de levar a palavra as pessoas ouvirem. Então, muitas vezes, até em relação a isso, é um tema importante sobre posições e cargos, né? As pessoas se perdem nisso. Não só dentro da igreja, em qualquer ambiente, até no ambiente corporativo mesmo. O cargo que você tem é a ferramenta que foi lhe dada para exercer uma influência com um propósito. Isso. E é justamente aí que eu quero tocar. Porque quando ele estava relatando aí, esse projeto surgiu justamente por causa disso. Porque na medida que nós vamos encontrando pessoas no meio do caminho, se comunicando com famílias, com mulheres, né? Eu dentro do meu, onde eu estou inserida, né? Exercendo a minha função, e ela na dela, o que a gente percebia? Que com o passar do tempo, a procura e a demanda tem sido maior. Tem sido maior porque, e eu falei, amiga, a gente precisa pensar em algo que alcance um número de pessoas de uma forma mais rápida, né? E de uma maneira assertiva que a gente... Porque aqui a gente tem como... Hoje, a internet, o celular, qualquer pessoa tem acesso. Então, por que existem muitas famílias disfuncionais? Porque não tiveram a oportunidade que eu e ela tivemos, e outras pessoas estão tendo, o senhor, como o senhor também teve, entendeu? E às vezes não muda, as coisas não andam, porque não é porque não... É porque não teve acesso, não tem o conhecimento. E assim, quando ele falou aí, usar a ferramenta, aproveitar, Deus usa a função para lhe usar de uma maneira para influenciar com propósito. E é exatamente hoje o que nós fazemos. Eu, dentro do meu setor, dentro da minha casa, dentro do meu negócio, né? Porque lá tem várias famílias. Inclusive, uma das coisas que Deus começou a me direcionar foi de levar as ferramentas a qual foram usadas para me tirar dos comportamentos disfuncionais que existiam em mim, para alcançar outras famílias. E hoje eu levo para as reuniões para ser uma forma de cumprir na vida deles, né? Através da minha vida, o propósito que Deus tem. E o interessante, eu estava dando um treinamento de liderança esses dias, e um dos tópicos que a gente falou, e casa muito com o modo, falei do tempo e modo, né? Que é um líder da nova geração hoje, um líder moderno, um líder que influencia, que entende o que é liderança mesmo. Ele precisa ter uma característica chamada flexibilidade. O que acontece? Às vezes a gente se prende e associa o nosso propósito a um método, associa o nosso propósito a algo específico. Mas o nosso propósito tem a ver com uma causa, não com um método. O nosso propósito tem a ver com uma causa, não com uma ferramenta. O que necessário for para eu realizar a causa que eu carrego, eu faço. Hoje eu estou pregando numa igreja, amanhã eu estou no trio. Hoje, como eu disse, né? Então, a flexibilidade vai nos trazer a sensibilidade para entender qual é o próximo passo. Talvez hoje o projeto é esse e ele continue por toda a vida, mas surjam outros projetos. Mas talvez alguém que não seja tão flexível fale assim, não, é para a gente ficar aqui. Sendo que para resultados diferentes e o mundo vai evoluindo e a gente precisa evoluir junto. Sim. Não adianta agora a gente ficar preso a um método antigo. Não, eu só vou ficar ali naquele... que eu sempre deu certo, mas é algo que a gente diz, né? O sucesso
passado é inimigo do sucesso presente. E o sucesso presente é inimigo do sucesso futuro. O que é que eu quero dizer com isso? Aquilo que é bom hoje é mediano amanhã. Isso. Uau. E a gente precisa entender isso, porque tem a ver com o nosso propósito de avançar, de crescer, de cumprir ele, às vezes de maneira diferente, né? Então, isso aí requer também estar sensível, né? Estar sensível, estar com o coração aberto, ser flexível. Ter né? disponibilidade. Porque esse é o grande diferencial de quem carrega um propósito. E sabe uma coisa também, que a gente, outro tema, são vários temas que vão surgindo, né? A gente vai falando e vão surgindo. A gente gosta de deixar esse bate-papo livre mesmo, né? Para ter muita presença do Senhor aqui. No culto de inauguração, Mísia, Sim. ela falou de forma muito poderosa, assim. E pela manhã, eu tinha feito um story sobre posicionamento. Aí eu entro na igreja e ela fala sobre, né? Primeiro ela inicia, preparar, apontar, fogo. Então você precisa se preparar, se posicionar e só então agir. Isoladamente falar sobre posicionamento sem preparação, você pode negligenciar muitas coisas. Então, preparar-se, estar no lugar onde você seja questionado, onde você verdadeiramente desça seu ego, né? Que às vezes há um ego muito grande, então está dando certo, as pessoas estão aprovando. Será que é só sobre isso? Né? Aquela pessoa que tem muitos resultados, né, pastor? Aquelas pessoas que têm muito resultado, ela está verdadeiramente vivendo o propósito, ela está agradando uma expectativa que ela mesma gerou. E aí tem aplausos, e aí tem aplausos. Mas será? Será mesmo? Então, nos preparar, nos posicionar e então agir. Porque nesse momento, as chances de você verdadeiramente viver seu propósito é maior. E, sobretudo, próximo, relacionamento com o Pai. E posicionamento tem muito a ver com atitude, né? As pessoas hoje, elas reclamam. A gente, principalmente o brasileiro, ele tem uma mania de reclamar. Por que não deu certo na minha vida? Por que isso? E começam a reclamar, porque eu não tive oportunidades. E aí entra a comparação. Fulano é assim porque isso, fulano é assim porque aquilo. Porque fulano tinha uma herança, porque fulano é filho de não sei quem. Isso. É porque fulano o pai colocou. Mas se a gente for pegar um retrato de histórias de vida de pessoas de superação, que não tinham nada, não estudaram em escolas particulares, não tiveram os melhores pais e superaram. Porque pessoas esperam por oportunidades, mas atitudes geram oportunidades. Isso. Oportunidades, as pessoas esperam, vai cair oportunidades do nada. Não. Atitudes vão gerar oportunidades. Que atitudes essas? De você estar no lugar certo, de você fazer a coisa certa, né? De você saber o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? O que eu estou fazendo? E a terceira pergunta, o que eu preciso fazer? Se a pessoa entender esses 3 pontos, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, ela vai sair do lugar de alguma forma. Mas a grande questão é que a gente fica apenas na primeira pergunta, o que está acontecendo? As coisas não estão boas, olha para o cenário da vida, olha para um relacionamento frustrado, olha muitas vezes... Vamos para a terceira pergunta, o que eu preciso fazer? E aí, sair do lugar. Quando você sai do lugar, as coisas começam a colaborar para que aquilo mude. Sentado, as coisas não vão modificar. Não vão modificar. A gente tem falado bastante sobre isso aqui também, pastor. O como, né? O como ele paralisa. Então, muitas vezes, você tem que tomar a decisão daquilo que fazer. As oportunidades, elas aparecem. Então, toma a decisão. Se posicione, porque aí, em movimento, as coisas começam a acontecer. Olha o que o pastor falou, amiga. Nós estávamos falando. A gente está caminhando para o fim, não parece. Eu acabo de olhar para o relógio ali e não está dando para entender o que aconteceu ali, viu, Igor? Eu acho que tem uma aceleração ali estranha naquela hora. E aproveitar aqui esse momento e chamar você que está assistindo nosso podcast, que recebeu o link de alguém, você foi indicado pelo YouTube, se inscreva nesse canal.
A gente tem conteúdos para família, para mulher, sobre identidade, sobre empreendedorismo, sobre emoções. Então, com certeza, é um lugar para você estar e um lugar para você convidar pessoas que você ama. Acredite. Fica aqui com a gente, tá bom? E, Muritiba, pergunta pro pastor. Você tá pouco curiosa hoje, Muritiba, pelo amor de Deus. Tudo bem, é meu pastor, eu que tenho... Amiga, eu gosto de você, porque você é assim. Você viu, pastor, como ela faz comigo, pastor? E a gente se ama, viu? Porque eu fico assim, ó. Ela disse que vai comprar uma tesoura pra mim, mas a tesoura tem que ser pra ela, porque toda hora eu tô menina. O código da tesoura vai ser assim, gente, ó. A gente vai trazer essa tesoura. Tem que trazer essa tesoura. Quando alguém estiver assim, exagerando, ó, fazer o momento da tesoura, viu, amiga? Mas vamos lá, pergunte aí, amiga. Não, a gente já tá quase no finalzinho. O bom é que ele já trouxe muitas respostas, né? A gente queria assim 5 horas, pastor. A gente pode fazer um próximo podcast de 5 horas. Vamos, pastor. Agora, né, ele falando, o bom é que, assim, ele trouxe as respostas que a gente já tinha, né, sim, pensado em fazer. Então, de uma maneira bem clara, o senhor trouxe, né, com as suas colocações, com seus exemplos, a forma de você falar muito boa mesmo. E, assim, o que é que quando ele estava falando, eu achei bem interessante sobre a questão do aborto do propósito, né? Que quando você não espera o tempo, você aborta o propósito. E na hora que ele trouxe, Deus me trouxe essa reflexão sobre a minha vida. Porque quando eu me mudei para a Bahia, eu passei um período, assim, trabalhando, mas não da forma como eu queria. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu concursada. Meu Deus, a loja lá. Eu tinha uma loja e era funcionária pública. E eu, meu Deus, meu Deus. E eu ficava só fazendo a pergunta, mas por quê? Mas eu não, em nenhum momento, mas o como? Como é que eu posso mudar? Eu não me atentava para isso. E na hora que ele falou... Murmurava, né? Eu murmurava. Mas até então, por quê? Porque o propósito de Deus... Eu tinha uma visão. Eu tinha um plano. Deus tinha algo muito maior. E o que eu queria era algo muito simples e muito pouco. Eu dizia assim, o salário tá bom, Senhor. Isso aqui tá bom. E eu determinava um valor. E Deus estava me chamando para ser cabeça. Para me dar, né, uma liderança. Né? Para que eu levasse o meu próprio, através da minha vida, influenciasse outras pessoas para que despertassem para o propósito deles, né? E agora, quando ele falou, eu falei, meu Deus, eu ia abortar o meu propósito. Se eu não tivesse, né, me atentado no finalzinho do segundo tempo, eu não estaria vivendo o propósito de Deus para minha vida, eu não estaria aqui neste exato momento. Verdade. E o interessante disso é, você falou aí, você delimitava o seu propósito. Você coloca, não, até aqui eu vou. E quando a gente não sabe exatamente para onde está indo, ou está indo na direção errada, ou está indo... Deus quer você até aqui, mas você para no meio do caminho, né? Existe a parte de Deus, que é te apresentar o propósito e te dar as ferramentas. Agora a parte de caminhar é nossa, né? De seguir ele. E aí eu entro numa parte chamada de decisões, né? Tem uma frase que é muito conhecida, quem fala muito sobre isso é o Thiago Brunet, né? Decisões definem destino. Destinos. Então, por que isso? As pessoas perguntam hoje, né? As nossas decisões precisam ser baseadas em convicções. Uma vez tem uma história trazendo para o meu contexto também, não foi comigo, né? De um pastor amigo que perguntou para um outro, um pastor que era líder dele, um pastor... Eu tinha uma supervisão. Pastor, eu estou entrando para o tempo integral no ministério. Qual o seu conselho? E ele virou para ele e falou assim, desista. Aí ele ficou sem entender assim, pare. Desista. E ele continuou sem entender, achando até que era uma brincadeira. E o pastor falou, meu conselho para você agora é desista. Ele baixou a cabeça assim, mas pastor, que conselho é esse? Ele falou assim, na sua jornada, vai ser a voz que você vai mais ouvir, a palavra que você vai mais escutar das pessoas, talvez seja desista. Mas a convicção que você tem do que você nasceu e para onde você está indo vai lhe fazer não desistir.
Então, primeira coisa é saber para onde estamos indo. Segundo ponto é ter convicção de que nascemos para aquilo. E segundo ponto é diferenciar a palavra animação da palavra motivação. É que as pessoas misturam o conceito dessas palavras. Animação tem a ver com estado de ânimo. Você está animado para cumprir sua carreira. Eu estou animado para trabalhar hoje. Eu estou animado para fazer esse projeto. Eu estou animado para esse podcast. Mas vai ter um dia que vocês não estarão talvez tão animadas. Mas o que vai segurar na mão são duas coisas. A convicção de que vocês foram chamados para fazer isso para esse tempo. E a motivação. O que é motivação? Motivação tem a ver com motivo mais ação. É a sua ação, ou seja, você age baseada em um motivo. Você age baseada em uma causa. Onde é que está o ânimo aí? É maior do que a vontade de fazer. É maior do que a vontade de fazer. É maior do que o estado de ânimo. Você trabalha com perseverança. Trabalha com a causa. Porque eu sei porque eu estou fazendo. Eu estou convicto pelo que eu estou fazendo e por isso eu faço. Ou seja, tem propósito. Então, se vocês estão aqui, vocês não estão aqui apenas porque estão gravando um vídeo legal, um podcast legal, mas porque tem um propósito de alcançar pessoas. Amém. Então, isso dá sentido a exatamente o que vocês estão fazendo. E aí, isso vai esclarecer muita coisa para as pessoas em casa que vão começar a entender diferente. Deixar de pensar, eu quero ser... Isso vai ajudar você a descobrir seu propósito. Eu quero ser... Inclusive, era a próxima pergunta que eu ia fazer. Amigo, o pastor já viu. Pode mostrar a lista, pastor. O senhor respondeu tudo sem ler. As perguntas aqui, ele respondeu todas sem eu precisar fazer. Eu quero ser missionário. Eu quero ser empresário. Vamos tocar bem fundo nisso. Eu quero ser empresário. Por que você quer ser empresário? Qual o propósito de você ser empresário? Né? Eu quero ser... Tudo precisa vir carregado com uma causa. O propósito tem a ver com causa. Sempre, entenda isso. Sempre o propósito tem a ver com causa. Senão você vai estar só ganhando dinheiro. Tem algo de errado nisso? Não. Mas não necessariamente tem a ver com o seu propósito. E eu não estou tirando o dinheiro do seu propósito. Okay. Porque o dinheiro chega. O dinheiro não pode ser o fim. Ele tem que ser o meio. Pessoas trabalham por dinheiro. O dinheiro chega, mas não chega junto com a felicidade, com a alegria, com a paz. Não. Mas chega, ok? Ok. Então, mas quando você trabalha e o meio, você utiliza o dinheiro como um meio para alcançar algo, o dinheiro ele compra. O dinheiro ele não pode ser o objetivo final. As pessoas trabalham muitas vezes porque querem... E eu não estou falando aqui que não deve ter poupança, nada disso não. Deve investir, pelo amor de Deus, não. Muito pelo contrário, a gente incentiva. Mas quando você tem como objetivo final aquilo, aí você coloca a família em segundo lugar. Né? O dinheiro ele é um meio que... É a ferramenta que você utiliza para ter acesso a coisas. A gente sabe quem está no mundo hoje. Eu quero dar uma alegria, eu quero levar meus filhos para a Disney, por exemplo. Então eu preciso de recurso para chegar lá. Então o meu trabalho não é pelo recurso. O meu trabalho é pela alegria do meu filho. Ou seja, eu dei motivo ao meu trabalho, que não é o dinheiro, mas é o sustento da minha família. Tá entendendo o segredo da coisa? Então, talvez seja uma maneira de você analisar o seu propósito. Se você está trabalhando por dinheiro. Uma das coisas que a gente consegue perceber que perde sentido é quando você, por exemplo, trabalha contando as horas. Meu Deus. Isso aí é uma evidência. É geral? Não. Pode existir muitos outros fatores na vida emocional da pessoa, na vida familiar, que colaboram para aquilo. Então, não quero generalizar. Mas pode ser uma das evidências de que talvez aquilo ali não tenha a ver com o seu propósito. Porque quando você está no propósito, você não conta as horas. É, verdade. Você está por prazer, por alegria. Então, tem evidências que tem a ver com o seu propósito. Tem evidências quando você faz algo. Interessante uma coisa, né? Tem pessoas que sentem alegria em fazer algo que você talvez não sente tanto. E você fica se perguntando, como assim? Tem a ver com o propósito dela. Eu já ouvi isso. Meu Deus, como é que você sabe que fulano e cicrano não quer nada com a história do Brasil? Você ainda perde tempo ouvindo e dando conselho, mas está relacionado ao propósito. Um dia, ali é uma semente. Eu tenho exemplos próximos a mim. Que uma semente hoje, outra semente amanhã,
ela vai florescer. E Isso tem mesmo. pessoas que têm um tempo diferente para entender, para conceber as coisas, né? O tempo de maturação. Aí vai normalmente a questão do tempo. A gente chegou verdadeiramente ao final do podcast. Pastor, a gente quer pedir que o senhor dê sua mensagem. Mas antes, né, amiga, para você que está aqui, mais uma vez, fez sentido todo esse conteúdo? Faz sentido para você? Você entende que tem pessoas que precisam? Compartilha. Compartilha. Faz por alguém. Muitas vezes, né, pastor? A gente sempre fala aqui, né? Às vezes, a forma de ajudar vincula-se muito a dinheiro, né? O dinheiro está sempre na mesa dos assuntos, ou numa ponta ou na outra, ele sempre aparece. Então, às vezes, ajudar o outro, né, não é com dinheiro que você pode fazer. O dinheiro também é uma das formas, né? Mas muitas vezes é compartilhando conteúdo como esse. Sim. Né? O pastor trouxe aqui palavras muito poderosas. Nós fizemos uma lista de perguntas, o pastor respondeu todo dia sem saber nem o que estava ali. Foi, tá aqui. E vai ser lindo. E eu tenho certeza que você vai ter testemunho depois da mudança de vida através desse conteúdo. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Curitiba, o que é que você quer falar aí? Para depois o pastor dar lindo. Eu quero só agradecer, né? Agradecer a todos que estão aí conosco, né? De certa forma, quando a gente tem postado, compartilhado, a forma, como ela falou, para ajudar outras famílias, a gente tem recebido vários feedbacks, assim, maravilhosos, que têm ajudado famílias, e, assim, esse é o propósito do podcast, né? Trazer reflexões. Trazer reflexões, né, dentro dos lares, para que você entenda, né, qual o seu papel, se você está no papel, como você pode mudar isso. Então, essa é a minha... Assiste em casa, provoca. Liga no YouTube, coloca na tela, pega uma pipoquinha e depois... Junta todo mundo. Hoje tem um tema maravilhoso, propósito. Se você não sabe qual é o seu, inclusive eu já mando logo no grupo da família, não tenho disso não. Já, saiu, ficou pronto, eu já boto no grupo. Assistam aí, tem que assistir até o fim. Pastor, eu já vou pedir, eu vou botar de novo a logo aqui da... Faça o que você ama e você nunca vai prestar atenção nas horas, né? Então assim, ó, fale do GC, pastor, rapidinho. Então, né? Fale do GC. Tá interessante, porque o GC que a gente falou... fale, que eu não conheço o GC. São os grupos de conexão, né? É o nosso jeito de ser igreja, né? É um modelo que nós utilizamos, ser igreja no templo e nas casas. É a maneira que a gente tem. Nós temos uma frase que diz assim, nós somos grandes o suficientes para te receber, mas também somos pequenos o suficientes para te conhecer. Ser igreja não é apenas ir para um templo, levantar as mãos e ouvir uma boa palavra. Ser igreja não é fazer parte de um clube social, mas ser igreja também é sentar à mesa, é bater o papo, é estender a mão. E através dos pequenos grupos, que a gente chama de grupos de conexão. Conexão porque conecta a pessoa com Deus, conecta um com o outro, conecta com a igreja. Então, através do GC, nós conseguimos ser uma família. Então, ser igreja também é ser família, né? Então, nós estamos retornando agora no 2024 com nossos grupos de conexão. Então, você que é da cidade de Lauro de Freitas ou da região próxima está convidado também. Nos segue na rede social, né? @verbolauro. Vai lá, tem todas as programações. O meu Instagram também é @PRPedroGide, né? O pessoal vai botar aí, vai editar ainda, vai colocar. Vai colocar. E só uma pequena observação que o pastor não pode dizer, o melhor GC de todos é a Branca. Bonitinho. E assim, é uma honra mesmo estar aqui falando sobre esse tema, porque é um tema que eu gosto particularmente, porque a minha vida é baseada nisso, né? Eu vim de Petrolina para cá há poucos meses, 6 meses. Eu sou daqui da região, tinha 12 anos em Petrolina e retornei por uma direção de Deus, por propósito mesmo, né? Nós estávamos na nossa melhor fase lá ministerial, como igreja, família, tudo, e nós deixamos tudo para vir para cá cumprir uma missão. E no meio da missão Deus tem dado as ferramentas e Deus tem dado os recursos também para que a gente possa cumprir ela com excelência. Então, esse tema é muito forte para mim, né? Então, a mensagem que eu queria deixar para finalizar é que as suas decisões vão definir o seu destino, o seu futuro. Então, tomem decisões assertivas. Não desista antes do tempo. Hoje eu falo muito isso, né? E eu não quero ir na contramão de quem ensina diferente, mas eu quero só colocar uma observação a mais. A gente aprende muito, a gente tem uma frase muito que a gente aprenda a dizer não. E isso é válido, porque dizer não para as coisas que é para dizer não nos livram de cansaço, de sobrecarga. Mas eu quero falar com você também, aprenda a dizer sim. Diferente
do aprenda a dizer não, mas eu vou completar isso, né? Aprenda a dizer sim para o que é para dizer sim. E aprenda a dizer não para o que é para dizer não. Então, existirão coisas na sua vida que você vai aprender a dizer sim. Talvez coisas que não pareça com... Mas Deus prometeu para mim coisas grandes. E aquilo ali parece tão pequeno. Mas aquele sim vai fazer diferença na sua vida. É verdade. Amém? Aquele sim. Talvez, não, mas é algo grande que vem para mim. Aquele sim. Então, escolha bem suas batalhas. Isso é algo bem importante também. Acho que é tema para outros encontros. Né? Com certeza. É muito melhor ter paz do que razão. Isso tem a ver com propósito também. Então, você é um sucesso. Você que está nos assistindo, você é um sucesso. Você nasceu para dar certo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. E para finalizar, uma frase que a gente usa muito, né? Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Então é isso, gente. Finalizamos esse episódio. Não me canso de chamar para ficar aqui, porque aqui é o lugar certo para você estar com a sua família. É isso, Muritiba? É isso. E Então, eu quero agradecer ao a pastor presença do pela pastor. participação. Foi maravilhosa. Amém. Muito obrigado por ter, né, vindo aqui trazer com tanta clareza. Amém. E realmente é como Jane falou. O Senhor verdadeiramente vive. Porque a Amém. gente vê no Amém. olhar, Amém. né, na comunicação. A gente Amém. que estuda isso e consegue entender a sua comunicação condiz com o que você fala. Amém. Amém. Né? Então, isso é muito importante. Deus abençoe. Amém. Viu? E por onde o Senhor chegar, eu tenho certeza que o Senhor fará a Amém. diferença. Não foi à toa que Deus trouxe de longe Amém. para aqui para a Bahia, porque sabia que a Chamar. Bahia precisava do Senhor aqui. Amém. Amém. Amém? E eu vou fazer um Vai visitar. lá, minha filha. E se você for no GC Oh. Abrante, você muda de feira para cá. Dia 2 de março, empreendedores com Eu vou. propósito. Eu quero ir para Para Já tá. quem não é empreendedor, mas quer empreender, acho que é o melhor caminho. Pronto, então aproveitar a chamada final. Então, 2 de março, você tem que estar na... Pastor, tem que fazer lista de espera, porque não sei, não vai caber, não. Não, meu amor, você não tem noção. Você vai lá. Então, vamos lá, gente. Até o próximo episódio. Tchau.